Fala, meu povo! Estamos de volta com o nosso tradicional vídeo de terça-feira sobre teorias do último episódio, o 6º episódio de Game of Thrones, Além da Muralha. Mas antes um recadinho. Bora lá! Vamos falar do Futuro, que é o nosso parceiraço de 7ª temporada de Game of Thrones. Se você ainda não conhece o aplicativo, é um jogo de previsões baseados em apostas virtuais. E já tem 2 semanas que uma galera aqui do nosso canal está brincando no Futuro. Mas surgiu uma dúvida de como funcionam as apostas e eu vou explicar na prática para vocês. Primeiro você entra no Futuro e escolhe a sua pergunta. Eu, por exemplo, escolhi essa do Viserion transformado em dragão de gelo destruir a muralha para a entrada dos White Walkers. E aí você tem que ser malandro. Analise as possibilidades. Sua escolha tem que ser baseada no percentual de chance de dar certo. Como eu acredito que o Viserion vai destruir, e sim, é o maior percentual, eu vou voltar dessa pergunta, vou apostar. E eu ainda apostei todas as minhas moedas porque eu sou desses. Quando você aposta, o percentual pode aumentar, que no meu caso subiu para 62%. Logo, os seus ganhos também aumentam. Então, se mais pessoas votarem na mesma opção que você ganha mais. Agora, a gente só tem que aguardar a invasão White Walker no próximo episódio. E aí, se animou? Então clica aqui no link na descrição desse vídeo pra brincar junto com a gente. Logo no começo do episódio, a gente vê o Jon Snow e a Sociedade do Anel dele caminhando para além da muralha pra assumir a missão deles lá de sequestrar um morto-vivo e levar pra Rainha Cersei. Exatamente. A gente não percebeu que alguns comentários e algumas conversas foram mais importantes do que deveriam ali no meio. No calor do momento da live, a gente passa alguns detalhes que é por isso que a gente faz esse vídeo de terça, relembrando e recapitulando determinadas coisas. Inclusive, a gente reassistiu o episódio, então hoje a gente pode falar com mais convicção de algumas coisas. E com mais calma. Vamos falar da conversa do Tormund com o Jon Snow, que passou super despercebido pra gente, só que agora a gente vê a importância das palavras do Tormund. Ele conversa com o Jon sobre a Daenerys, quem é a Rainha dos Dragões, como é que ela é e o que ela quer. E aí o Jon fala com o Tormund que tudo que a Daenerys quer é que ele se ajoelhe perante ela como um líder. E o Tormund fala do Mance, diz que ele era um líder selvagem que não se ajoelhava pra ninguém e questiona quantas pessoas tiveram que morrer por conta desse orgulho do Mance Rayder. E aí o Jon faz aquela cara de contemplativo pensando, A mesma cara que o Jon faz com a Ygritte quando ela diz que ele não sabe de nada, que é aquela cara de contemplação. Ela fala a frase, sai de cena e ele fica lá que nem olhando pro além. E aí hoje a gente percebe como que esse diálogo foi importante pra mudança de atitude, pra virada de chave no personagem de Jon Snow no final do episódio. Depois a gente volta nisso pra continuar um pouquinho mais essa história. Porque ele repete essa cara uma tonelada de vezes durante o episódio. Tiveram outros diálogos no início do episódio também, que inclusive acho que é até uma resposta pra todo mundo que reclamou que pontas soltas estão sendo deixadas em Game of Thrones. Teve gente reclamando, por exemplo, que o núcleo da Arya, que é o cão, a irmandade e tudo mais, não mencionou a Arya em momento nenhum pro Jon Snow. E sobra tempo ali naquela caminhada. É verdade. Assim, foi bizarro, porque eu não tinha pensado nisso, e eu falei, realmente, eles não falaram sobre isso, mas eles falam tantas outras coisas. Exato, por exemplo, quando eles estão conversando com o Gendry tá reclamando que, eu queria entrar na Irmandade e tudo mais, eles ficam falando que é muito mimimi, tipo, supera, cara, nada aconteceu com você tá aqui, vivo, sobreviveu, relaxa, sabe? Aí o Gendry fala, é verdade. Isso é uma coisa muito Baratheon, né, essa parada de ficar remoendo o passado. O Robert era muito assim, com o Ned Stark principalmente. Caiu uma ficha bonita ali, né, porque encerrou o assunto, fechou uma ponta. Fechou. Foi legal. Outra ponta também que foi fechada nesse início de episódio foi o Ser Jorah com o Jon Snow, que tinha ficado uma troca de olhares ali em Pedra do Dragão, meio que assim, com o pé atrás. E aí a gente percebeu que o Jon Snow tava incomodado de estar com a espada Mormon aqui na cintura o tempo inteiro. Era uma espada da família dele, todo mundo achava que ele poderia estar morto, ou fugindo, ou sumido, ou qualquer coisa do tipo. Ele tá lá, ele tem direito àquela espada, né? E foi bonito, foi honrado da parte do Jon fazer isso. Por mais que eu saiba que talvez ele não quisesse dar a espada, não, mas ele fez a parte dele bonitinha de bom senso, né? E uma pulga foi deixada atrás da orelha quando Ser Jorah fala sobre a espada servir bem a ele e aos descendentes de Jon Snow. Pois é, e aí o Jon Snow faz novamente uma cara de Jon contemplativo, porque talvez ele não tivesse parado pra pensar que ele teria filhos em algum momento. É tanta coisa acontecendo na vida de Jon que ele não parou pra pensar na procriação da vida dele. Né não? E aí eu acho que
porque essa pulga foi deixada atrás da orelha, junto com aquela ali de para de ser orgulhoso, você tem que se ajoelhar assim, várias pessoas vão morrer por causa de você e tudo mais. E aí eu acho que isso construiu o Jon Snow do final do episódio. Mas vamos lá. Daí a gente vai pra Winterfell. O núcleo de meninas Starks e conspirações. Exatamente. E a gente vê a Arya mostrando pra Sansa o recado que ela mandou pro Robb na época, dizendo que estava apoiando o Joffrey e estava contra o seu pai, que era um traidor da coroa. E aí, cara, foi bizarro porque, assim, todo mundo assumiu um lado Arya nessa conversa. A gente também. A gente também. Só que pensando bem, quando a Arya fala da Sansa, tipo, que ela não fez nada, que ela tava com um vestidinho e cabelinho bonitinho ali do lado do pai morrendo, a gente falou, realmente, a Sansa não fez nada. Só que aí a gente vê as imagens. Teve uma pessoa que postou uma foto lá no clubinho Game of Thrones, inclusive o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, com a foto do dia da decapitação do Ned Stark e a Sansa desesperada, gritando pelo pai, pela vida do pai. Então, Arya, querida, tua irmã fez sim alguma coisa. Você que não tava olhando pra parte certa do palco. É, cara, é bem difícil também eu não olhar pro pai nesse momento, né? É verdade. Ela tava tão focada e com tanta raiva que ela guardou esse rancor, né? E eu acho que isso é uma tendência nossa dos fãs, assim, porque a Sansa, ela foi muito desvalorizada a história inteira. E a Arya foi muito super valorizada a história inteira. Então eu acho que nada mais natural do que hoje a gente tomar essas posições, assim, talvez um pouco erradas até, né? A Sansa é uma menina que era feliz com o destino dela. É verdade. A Arya sempre lutou por algo que era proibido. Exato, mas a gente não pode recriminar a Sansa de ter sido uma criança e uma adolescente que gostava do destino que foi feito pra ela. E ela passou poucas e boas na mão da Cersei, na mão do Joffrey, na mão do Bolton, enfim. Ela não foi uma pessoa muito felizinha a vida inteira. Mas, no final de tudo, ela foi uma estrategista maravilhosa. E uma sobrevivente, né? É uma personagem que tem uma boa curva de crescimento aí e que talvez esteja sendo muito desvalorizada pela galera. Eu acho que ele tá sendo manipulado para desvalorizar a Sansa pra ela explodir no próximo episódio. Pra ela surpreender a gente. A gente tem que tomar muito cuidado com esses diálogos. Inclusive, teve gente falando que talvez esse diálogo ali na sacada da Arya com a Sansa tenha sido para o Mindinho ouvir. Por isso que elas estavam tão ríspidas uma com a outra. Porque o tom foi diferente da conversa que a gente vai ver no final aqui do vídeo, delas duas dentro do quarto. Depois a gente fala melhor. Mas eu só queria fazer um parênteses aqui. No último episódio, rolou a pergunta lá no futuro sobre se eu achava que o Mindinho ia ser morto no 6º episódio. E eu falei que não, e eu acertei. Eu fiquei em dúvida e não votei. Eu acertei. Ele não morreu. Ha! Mas no próximo... Ganhei dinheirinhos com a não morte do Mindinho. Mas eu continuo torcendo pra ele morrer. E aí a gente volta para o além da muralha. Mais uma conversinha antes da grande batalha entre Dondarrion, eterno bate-volta da morte e da vida, com o Jon Snow. Pra construir as atitudes do Jon Snow do final do episódio. O Dondarrion fala pra ele que talvez ele tenha que questionar menos o fato dele ter voltado à vida e agir mais como atitude, como defensor, como guerreiro do Senhor da Luz, que é o que eles são. Ele interpreta que, como eles voltaram à vida, muito dificilmente eles vão ser felizes nessa vida. Então eles têm que ser guerreiros, eles têm que prosperar para que outras pessoas sejam felizes. Eles têm que fazer valer a pena ter voltado à vida. E aí, novamente, vemos Jon Snow contemplativo, refletindo sobre as palavras de Senhor Dondarrion. Ele fica com aquela carinha assim, ó. E ele chega a mencionar uma frase que faz parte do juramento da Patrulha da Noite. E ele diz que ele é o escudo que guarda o reino dos homens. E ele, por mais que já tenha saído da patrulha, por mais que ele não tenha mais que atender a esse juramento, ele continua sendo esse escudo. Ele percebe que não é um dever só da patrulha. É de todo mundo que é vivo. E de principalmente daqueles que são resgatados da morte e recebem uma nova chance de sobrevivência. E talvez isso justifique aquela atitude impulsiva do Jon no final do episódio de se colocar eternamente lutando contra os mortos-vivos e não subindo como fuga no dragão junto com a Daenerys. Inclusive, eu fiz um vídeo especificamente sobre a cena do Jon Snow, explicando como a narrativa tá apontando o dedo pra ele. Dá uma olhada aqui se você não viu. E aí a gente chega num ponto que talvez seja uma particularidade Targaryen ser contemplativa depois de um esporro. Eu acho que eles são pessoas muito explosivas, eles pensam de forma muito impulsiva, como a
gente sabe que o Aegon fazia, como a gente sabe que o Rei Louco fazia, o Viserys fez isso no início da série. Então eu acho que é uma parada meio Targaryen, assim mesmo. A gente tá falando isso por causa da conversa do Tyrion com a Daenerys. É. Ela tá bolada do Jon ter ido pro outro lado da muralha e começa a resgatar pessoas que também foram, assim, heróicas e burras. E aí ela cita o Khal Drogo, o Daario Naharis, o Sor Jorah, e aí o Tyrion fala, engraçada essa sua lista, né, amiguinha? Essa galera que tu já pegou, que já foi afim de você, E esse tal de Jon Snow. Aí ela fala, não, mas o Jon não tá afim de mim. Papo de malhação, né, cara? Não, mas ele não tá afim de mim. Aí Aí assim no cabelo. aí ele, tá sim. Você não viu que ele ficava te olhando? Cara, muito malhação esse papo. Cara, mas foi legal. E aí tem a parte que o Tyrion fala sobre o Aegon construir a roda e a Daenerys destruir essa roda. Que é ser sobre ser tirano e colocar o Império do Medo ao seu favor. E a Daenerys novamente fica contemplativa pensando sobre essas frases do Tyrion. E eles caminham juntos conversando ali na sala de liderança de Pedra do Dragão. E o Tyrion mostra algumas preocupações com o futuro, como a sucessão do trono, as estratégias de inimigo. Por quê? Se a Daenerys está afim do Jon Snow e o Tyrion pescou isso ali no ar, que pode rolar um relacionamento, talvez ela não esteja pensando na sucessão do trono, do tipo, quem que vai ocupar depois? Você não pode ter filho, cara. E ela fica bolada com essa parada. Foi bizarro mesmo, porque ela fica muito bolada e ela fala, só vou falar sobre isso depois que botar a coroa na minha cabeça. Eu acho que ela tem razão. Tipo, não tá na hora. Mas eu acho também que o Tyrion tem a razão dele de estar preocupado com o futuro. A pulga atrás da orelha. A mesma pulga que o Jorah colocou lá do outro lado da muralha, foi colocada aqui também. E aí a gente volta pra muralha. Pra batalha. Vamos batalhar. Thoros de Myr foi atacado pelo urso, tá com o peito estraçalhado no meio da neve. E ele é morto por Sor Jorah com as faquinhas de aço valeriano. A gente não sabia disso. Não. Foi durante a live que falaram, mas as facas eram de aço valeriano. E aí fica interessante a efetividade do aço valeriano contra esses monstros e os mortos-vivos e todo mundo que é conjurado a partir do Night King. O aço valeriano mata de primeira, cara. Esfaqueou, morreu. É uma composição de metal ali com um vidro de dragão muito precioso, né? Tanto que tem poucas armas de aço valeriano no universo da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Inclusive, se você quer um vídeo sobre as armas de aço valeriano, fala aqui embaixo que a gente faz, que a gente começou a pesquisar um pouquinho depois de agora, do Sor Jorah, que ele tá super preparado pra batalha e a gente nem sabia. Mas achei maneiro. Foi muito maneiro. E isso também foi um acerto nosso no futuro, hein? Exatamente. A gente falou que o Thoros de Myr ia morrer nesse episódio, muito baseado nos spoilers que vocês mandaram pra gente, mas a gente acertou. Ganhamos dinheiro. Ganhamos ons, isso que importa. Eu ganhei também do Sir Jorah não morrer. É verdade. E eu ganhei do Tormund não morrer. Porque também tinha essa pergunta lá e eu ganhei. Mas agora a gente vai pra Winterfell, pro papo que rolou entre a Sansa e o Mindinho sobre a Brienne interceder pelas irmãs Stark. Teve muita gente que achou, e a gente inclusive erradamente, que ele tava meio que botando a Sansa contra a Brienne, só que na verdade ele tava mostrando pra ela a posição da Brienne nessa história. O quão perigoso pode ser, ou o quão vantajoso pode ser. Ele deixou livre, deixou em aberto. Deixou em aberto. Por quê? A Brienne prometeu para Catelyn Stark proteger as duas filhas dela, a Sansa e a Arya. Se a Sansa e a Arya entrarem em guerra, a Brienne vai ser obrigada a interceder. Exatamente. E ela fica do lado de quem? Eu acho que nem é essa muita questão. Eu acho que a questão é que a Arya já venceu a Brienne num duelinho ali de treino. A Sansa não sabe lutar. E a Sansa precisa da Brienne. Só que a Sansa, na minha opinião, forjou aquela carta lá, fingiu que foi chamada pra ir pro Porto Real, porque na minha cabeça não faz o menor sentido ela ter sido chamada, pra não correr o risco de ter a Brienne intercedendo numa briga entre as duas. Um possível plano. Exatamente. Caraca. Porque a Sansa tá em desvantagem. Ela só tem o cérebro naquele momento ali. Ela luta com as armas estratégicas dela. A Arya, uma arma ambulante, aquela garota, né? Então eu acho que a Sansa, ela pode estar organizando ali com a Arya, talvez a morte do Mindinho, talvez ela tenha que estender a briga dela com a Arya até um certo ponto que o Mindinho veja e cause uma estranheza, e elas não podem confiar em ninguém, nem na Brienne. Então talvez elas não possam contar pra Brienne que estão com um plano contra o Mindinho, porque senão a Brienne vai se meter. A Brienne se mete em tudo. Tudo manipulado ali. A gente vai se surpreender muito com o núcleo de Winterfell. Caraca. E eu quero saber, cadê o Bran? O Bran tá na árvore. O Bran tá colado, o corvo de 3 olhos colado na árvore. Ele tá maratonando a batalha Beyond the Wall e não conta pra ninguém o que tá acontecendo.
Exato, Porque a cara. Sansa tá bolada, que Jon Snow meteu o pé e nunca mais mandou um corpo. Inclusive, né? isso é outra teoria, né? Isso é outra teoria. Que depois do toque do Night King, o Night King vê através dos olhos do Bran. Depois a gente fala disso, no final do vídeo. E a gente volta para Beyond the Wall. Exatamente. Primeira batalha do Jon, Sociedade do Anel. Muito e linda, né? primeiro grupinho de White Walkers ali. Então, foi muito fácil de derrotar por causa do Jon Snow, dele ter matado o White Walker e os zumbizinhos explodindo. E o susto do Jon Snow foi muito engraçado, né? Na hora que ele mata o White Walker, que todo mundo cai destruído, ele fica tipo, Ih. oi? Acabou? Eu ganhei? Ele fica muito com cara de, eu ganhei, gente, eu ganhei, não é não? E aí é engraçado, porque viram pra ele e falaram assim, vem cá, tu reparou que quando você fez isso aconteceu? Ele, aham. Ele falou, então, é só a gente matar só essa galerinha branca aqui, ó. E aí o que ele fez? Cara de contemplativo. Cara de contemplativo. Jon Snow refletindo sobre o futuro da história. Mas isso, cara, aumenta as possibilidades de vencer a guerra em níveis épicos. Os White Walkers, que são os de olhinhos azuis, branquinhos, cabelos brancos e tudo mais, a galera esperta que sabe tacar lança à distância. Então, essa galera tá em muito menor número do que mortos-vivos. Eu lembrei dos memes. Melhores memes essa semana. Caramba, gente. do White Walker Melhores. olímpico. Eles perceberam que a guerra tornou-se mais vitoriosa pro lado deles agora. Aham. Eles podem ganhar, tem mais chance. Mas é por isso que os White Walkers ficam reclusos lá atrás da batalha É verdade. e mandam um montão de zumbi pra cima, né? Porque pra eles, quanto mais tempo eles deixarem a galera se desgastando com os meia-boca ali de guerra, melhor pra eles, porque eles não precisam fazer nada, só ficam tipo... Porque eles podem só ficar lançando magia e todo mundo que cai levanta de novo. Exatamente. Então, ó, White Walker, tô sacando vocês já. Sacamos seu ponto fraco. E é nesse momento de batalha que o Jon Snow manda o Gendry voltar pra muralha pra poder dar a dica pra Daenerys de que eles precisam do help dela. E teve muita gente chamando o Gendry de The Flash porque ele chegou na muralha em 2 tempos. Não foi 2 tempos. Não foi. Eu dei uma pesquisada sobre lugares com neve e quanto tempo em média leva pra anoitecer. A média de tempo é de 18 a 20 horas. Então... São 18 a 20 horas de luz num dia, num lugar com neve. Caraca, é muito tempo correndo, cara. É muito tempo. Quando ele chegou lá na muralha, tava escurecendo. Ele correu, vamos supor que ele não tenha começado a correr no início do dia. Vamos supor que ele tenha corrido umas 10 horas, cara. Por aí. É verdade. Foi por aí. Foi muito tempo que ele correu. Ele não é The Flash. É porque pra gente seria meio entediante ver 10 horas de corrida do Gendry. Na neve, né? Que é aquele cenário branco e ele corre. Talvez a série só tenha falado, gente, chegou. Beijo. Mas foi maneiro, porque o cara preparado. Pô, né? ele tava congelando, cansado, chegou beirando a noite já ali. Então, gente, não é The Flash. Ele correu do tempo que ele tinha que correr mesmo. Caraca, muito maneiro. E eu também acertei essa pergunta no futuro. Gendry não morreu. Isso eu não sabia se ia acontecer, eu não tinha tomado spoiler, mas era uma esperança minha e eu acertei. E eu não votei porque eu achava que ele ia morrer. E ele não morreu. Gendry vai pegar a área, hein? Gendrária, tamo junto. E aí a gente vai pra batalha final. Dessa batalha ali contra esses White Walkers iniciais, eles foram levados pro lago congelado, ficaram no meio de uma pedra e todos os mortos-vivos formaram um círculo em volta deles. Cercaram eles ali. Cara, isso responde muita coisa. Muita coisa. Se vocês pararem pra analisar essa cena, eles estão ali cercados e parados. Eles não estão atacando ninguém. Tanto que eles chegam a cochilar ali em cima daquela pedra. E lá em cima da pedra estão os White Walkers. A galera poderosa, Roots, que lança as paradas à distância e mata todo mundo. São 5 White Walkers. 3 estão com lança e 2 estão com espada. 3 estão com lanças daquelas que matam um dragão à distância. Eles estão esperando. Eles não estão atacando. E a galera ficou, cara, mas por que eles não atacaram logo? Por que eles esperaram? Provavelmente a gente acredita nisso, ponto. O Night King tem uma visão, assim como a do Bran, do que vai acontecer. E isso pode ser justificado por ele ser o Bran ou por ele ter tocado no Bran no meio da história. A gente vai desenvolver isso melhor num outro vídeo, porque é muito detalhe pra trazer aqui. Mas o fato é que ele sabia que a Daenerys ia chegar ali com os 3 dragões e ele estava preparado pra matar os 3 dragões. Com 3 lanças. Quando o cão brinca com o morto-vivo tacando a pedrinha, o morto-vivo retardado avança e investe na Sociedade do Anel. E isso, teoricamente, foi o que estragou o plano do White Walker. Ele, fanfarrão, quis brincar, tava entediado e estragou o plano do Night King. Do Night King, isso. Os mortos-vivos foram avançando pra guerra, só que logo depois Daenerys chegou. E assim que a Daenerys chegou, o cara já pegou a lança, entregou pra ele e ele foi no... Tcharam!
Taran. Que tá só na sua cabeça o taran. É claro, porque ele vai muito concentrado, cara. Ele vai muito, treinei minha vida inteira pra esse momento. Ele vai. Treinei 8 mil anos. Com essa pra ele. mãozinha aqui, ó, de concentração. É porque ele mira o dragão no meio dos Ele dedos. tá mirando assim, ó. E aí ele vai, ó. Caraca, cara, ele é muito olímpico mesmo. É, né? Porque ele foi muito. Eu treinei minha vida inteira pra esse momento. Aí ele vai. Pá! Não é força, né? É E magia acerta. pura. Que ele não faz força, ele faz só assim, ó. Exatamente. E aí teve muita gente perguntando, cara, por que ele matou um só? Por que ele não matou os 3? Por que ele não matou o Drogon? Talvez ele tivesse uma ordem louca lá na cabeça dele de ordem de dragão que ele queria matar, entendeu? E começava pelo Viserion. Tudo bem, não O me importa. fato é que ele já sabia. Ele já sabia e ele estava preparado pra matar 3 dragões, sim. Porque ele matou um e ele nem pistanejou. Ele virou e o maluco já tava com a outra lança assim, ó. Tamo aí, ó, mata o segundo. E aí, lembra da cara do Jon contemplativo? Ele lembrou do papo que ele é o escudo. E aí ele falou, sobe todo mundo porque eu vou ser o escudo dos homens. E ele se colocou naquela posição de ficar matando o morto-vivo ali eternamente, sendo o escudo dos amigos dele, da Daenerys e dos dragões, pra que eles fugissem. Só que a Daenerys tem aquela ceninha do Aladdin de vem comigo, e ele, ai meu Deus, e voltar pra guerrear, que deixou muita gente revoltada, né? Porque, gente, sobe no dragão e foge, pelo amor de Deus. Mas ele quis atrasar pra galera poder fugir em paz, enfim, qualquer coisa parecida com isso. E se ele não tivesse se voltado contra os zumbis, ele não teria visto que o Night King tava preparando outra lança. Outra lança. E ele fala, mete o pé! E a Daenerys mete o pé desesperada. Beleza. E o Night King fica decepcionadíssimo, mas tchaquim, ganhei um dragão. Ele até jogou a parada, né? E passou pertinho. pertinho. Então, o Drogon que fez uma parada assim com as asas. O Uma Drogon é pessoa sinistro. preparada pra essas paradas. O Drogon é o entendeu? Drogon, cara. Mas aí fica o questionamento. Aonde estava Rhaegon, o outro dragão? Tá por aí voando. Porque eu nunca mais vi esse dragão. Então, na Eu hora acho que ele é muito cagão, esse dragão. ele gritou quando tomou a lança. Ele deve ser o dragão cagão. É. É. Ele deu um grito e fez... Ih, garota! E saiu voando pra... Quando a Daenerys chegar em casa do dragão, ele vai estar lá. Tudo bom? Fiquei com medo, mãe. Confesso Com o rabinho entre as patas, assim, né? Confesso que eu fiquei com medo e voltei pra casa. Tem problema? Deu ruim lá na guerra? Me conta os babados. Verdade. Que eu acho que ele meteu o pé real. Porque no final, quando a gente vê a Daenerys na muralha, só tem o Drogon sobrevoando ali. Cara, o Rhaegon, ó... Quero saber disso não. Não nasci pra isso. É verdade, é verdade. Ele meteu o pé. Ou ele foi botar os ovinhos, que a gente vai falar em outro vídeo. Olha, rola isso também. A gente vai falar disso em outro vídeo sobre os dragões e o sistema de funcionamento dos dragões em Westeros. Só que logo depois rolou o Jon Snow brigando lá sozinho com os mortos-vivos e quem entrou? Uncle Benjen. Uncle Benjen. Gente, inclusive teve gente pedindo pra gente fazer um vídeo exclusivo sobre o Uncle Benjen. Talvez a gente faça ainda realmente, porque a história dele é muito aleatória. Por exemplo, questionamentos das pessoas. Se ele é um morto-vivo Beyond the Wall, por que ele não é um morto-vivo dominado pelo Night King? É porque ele é mais vivo que morto. Ele é mais vivo que morto? Eu acho que sim. Ou ele tem outras magias, outras tretas? São outras tretas que não condizem com as tretas do Night King. Que será que ele morreu, já que ele é morto também? Não. Fica aí o questionamento de Uncle Benjen pra vocês. Mas o fato é que Uncle Benjen vem que nem o motoqueiro fantasma, rodando aquela parada de fogo lá louca. Meio motoqueiro fantasma, meio Kratos. Meio Kratos, entrega o cavalo pro Jon Snow e o Jon Snow fala, Uncle Benjen, e fala, why? Aí ele, maluco, guerra, mete o pé. E aí ele mete o pé. E o Jon Snow vai com cara de contemplativo embora, assim, pelo cavalo. E Uncle Benjen morre. Será que morreu? É, não sei. Uncle Benjen é igual o Dondarrion, não morre jamais, bate e volta. É verdade, é verdade. Também no final da história, com dando uma treta gigantesca, vem a Uncle Benjen de novo. Eu não morri! Quando caía a muralha, né? Uncle Benjen ajudou Jon Snow, mostrou pra que ele existe, Beyond the Wall. Aham. E Jon Snow meteu o pé e chegou na muralha. Então, assim, é muito maneiro porque aí pula toda essa fase de mimimizento É. e ele vai pro navio. Tá, a gente já comentou tudo isso. Exato. A gente questionou na live sobre o navio dos Targaryens que estavam ali. Só que esse navio foi o que levou a Sociedade do Anel até ali. Ah, Eles é foram verdade. de navio pra lá. Por É isso que eles verdade. chegaram rápido. Se eles estivessem andando, gente, tava andando até hoje. É verdade, é verdade. Então aquele navio
navio foi por isso. Eles chegaram ali, por isso que aquele navio Targaryen tava ali bonitinho esperando por eles. Ao comando de Davos. Exatamente. E a gente tem a fatídica cena entre Daenerys e Jon Snow, que eu falei que Jon Snow deu em cima dela e muita gente não entendeu por que eu falei isso. E eu vou explicar agora por que eu falei isso. Por causa das pulgas atrás da orelha. Milhões de pulgas atrás da orelha do Jon. Bom, nesse diálogo a Daenerys fala que, muito maneiro, você tá aqui vivo, relaxa, nanana. E o Jon pede desculpas. E teve muita gente falando assim, não, Cris, ele não pediu desculpas. Ele falou I'm sorry. E o I'm sorry em inglês não é me desculpe só. É também um sinto muito. Do tipo, ele falou com pesar que tava chateado pela perda da Daenerys. Ok, beleza. Ele falou isso daí no sentido de pesar. Não pode ser desculpa também. A maioria das pessoas entendeu que foi o pesar dele pela perda dela. Meus pêsames, né? E aí tudo bem. Vamos supor que foi isso realmente que aconteceu. Logo depois ele chama ela de Dany. Achei meio... Pra quê, né? Pra quê? Tanto que ela dá um microforinha, né? Ela fala assim, então, querido, meio que não gosto não desse apelido aí, tá? Fica a dica. E ele fala, ops, entendi. No Dany? No Dany, que tal My Queen? E ela fala, gostei. Gostei desse apelido aí, me coloca no trono esse apelido. Mas ela não fica toda boba se derretendo pra ele. Eu não entendi desse jeito. Eu entendi que ela ficou toda boba do tipo... Ter um aliado poderoso novamente, eu né? mato tanta gente porque não quer ajoelhar e ele aceitou. Tá orgulhosa de conquistar aliados, sabe? Porque ela é uma menina desacreditada, né? Quando eles se conheceram no início da temporada, ele disse que tinha medo dela pela descendência dela, por ela ter o reloco ali na linhagem da vida dela. Mal sabia ele que ele também tem. Foi uma conquista ali naquele momento. Ela ficou orgulhosa daquilo, né? Foi. Só que depois rolou uma paradinha, porque não foi o Dany, não foi o McQueen, não foi a olhadinha. Foi uma parada que rolou depois. Mas antes, ela fala que não pode ter filho. Ela fala, se liga na tua responsa, porque eu não posso ter filho, não. É uma linha muito tênue entre estamos falando de aliança e estamos falando de se pegar aqui. Os dois estão preocupados com a sua hereditariedade. Né? Na verdade, o Jon não tava até o início do episódio. Até o Jorah falou, vai fazer filho. E ele fala, hã? E agora a Daenerys mete essa de falar, mas eu não posso ter filho, não. Tá bom? Ele olha pra ela de novo e faz tipo, É confusa essa conversa deles, é confusa essa relação deles, né? Teve muita gente falando assim, não, ele não deu em cima dela, você tá vendo coisas. Cara, nessa hora, eles estão de mãos dadas. E ela faz um carinhozinho assim na mão dele. Até aí tudo bem, carinho, ele lutou por ela lutou por ele. Estamos tentando não enxergar nada demais. Ela vai e faz um carinho nele. E aí ela tenta tirar a mão. Gente, revejam essa cena. Ela tenta tirar a mão. Nisso que ela tenta tirar, ele trava a mão dela. E aí ela olha pra mão. Ela olha pra ele, ela olha pra mão e ela tira a mão com força. E ela fica desconcertada nessa hora e faz tipo... Você tem que descansar. Então tá bom, beijo, tchau. Levanta e sai. Então, essa semana rolou um monte de site publicou sobre uma tal entrevista que o George Martin deu, dizendo que o objetivo da história era o encontro amoroso de Daenerys e Jon Snow. Não sei se era, não sei se é verdade, mas se for, a gente precisa rever a 7ª temporada pra entender todos os encontros entre Daenerys e Jon Snow. Porque, se for, vários diálogos podem ser modificados. A interpretação da gente. Vários diálogos podem tender pro lado do relacionamento e não pro lado de aliados de guerra. Então, acho que a gente tem que rever isso daí. Ou então a intenção seja confundir realmente sobre esses dois pontos, né? Eles estarem se confundindo o tempo inteiro entre o pessoal e o profissional. Exato. E teve uma galera falando que Game of Thrones se tornou uma fanfic, que tá fazendo fanservice o tempo inteiro, colocando essas ceninhas de relacionamento. E essa entrevista do George Martin meio que é um contraponto pra essa acusação dos fãs. Falando, não, queridos, se você entendeu outra coisa, eu não posso fazer nada. Mas o tempo inteiro estávamos caminhando para esse final aí, ó, de relaçãozinha. Então vamos fazer um vídeo à parte sobre isso, mas fica aí a pulga atrás da orelha de todo mundo. Porque não é só Jon e Daenerys com pulga, não. Exatamente. Todos nós temos que estar. Todos nós estamos. É uma fanfic? Não é uma fanfic? Tá sendo fanservice? Não tá sendo? É aliança de guerra ou é relacionamento para casar e ter filhos para sempre? Jamais saberemos? Saberemos esse domingo ou saberemos só em 2019? Caramba, quantas perguntas, cara. Fica aí o questionamento. De qualquer forma, encerramos assim o 6º episódio. Estamos orando aos 7 deuses para não vazar o 7º e último episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Queremos ver juntos com vocês, sem spoiler, no domingo, porque a live vai ser, ó...
Aqui embaixo, como já foi dito, tem o link do Futur. Entra lá para responder as perguntas e ganhar moedinhas e dinheirinhos para a próxima semana. Para esse domingo, final de temporada, e já para a próxima temporada, que já tem várias perguntas a longo prazo lá no aplicativo. Participa que é muito legal. Eu já postei. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado os vencedores do sorteio dessa semana, porque eu acabei não comentando na live, porque a nossa conexão foi cortada pelo 3G maravilhoso que caiu. Que beleza! Um beijo para nossa internet, mas eu vou deixar aqui bonitinho no primeiro comentário. Vê aqui se você foi um dos vencedores. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou. Inscreva-se no canal para fazer parte de nossa comunidade coxuda e clica no sininho 2 vezes para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!